Olá, começa agora mais um programa Destaques e uma série de serviços para a comunidade no centro de Fortaleza abriu o mês do trabalhador e foi o início de uma programação extensa preparada pelo governo do estado para quem precisa de emprego. As atividades na área da saúde, serviço social e principalmente as voltadas para a inserção das pessoas no mercado de trabalho movimentaram ainda mais o centro de Fortaleza. Thaís quer enfrentar a timidez e buscar uma vaga. Ela foi pedir ajuda ao programa Primeiro Passo do governo do estado. Ela explicou tudo direitinho, que quando eu chegar lá, eles vão explicar como se portar, como se vestir e tudo mais. O espaço do Cine-IDT levou uma lista de vagas de emprego e orientação para quem está buscando um registro na carteira de trabalho. Segundo o governo do estado, as ações foram preparadas para o Ceará inteiro. Há vagas disponíveis em todas as regiões e, portanto, o mês de maio será dedicado a aproximar o mercado de trabalho de quem precisa de oportunidade. Nós vamos ter ações focadas na empregabilidade para pessoas com deficiência, para a população LGBT. Então, vão ter um conjunto de serviços e ações realizados durante todo o mês de maio para promover não só o acesso ao emprego formal, mas como também ao empreendedorismo, que é uma ponte fundamental para a geração de renda para todo o estado do Ceará. O governador do estado, Eumano de Freitas, disse que tem trabalhado para garantir investimentos que gerem novas vagas e oportunidades para as regiões do Ceará. Desde o começo do nosso governo, nós já criamos mais de 64 mil vagas de emprego, sendo o melhor salário de entrada do Nordeste, mais de R$ 1.800 esse salário de início. E o estado que mais tem criado essa possibilidade. Então nós estamos buscando cada vez mais aproximar o setor produtivo do poder público com incentivos para que aumente as oportunidades de emprego no estado do Ceará. Eumano também destacou que o governo tem focado na capacitação de mão de obra. Essa é uma carência reclamada pelos empregadores. De maneira permanente, nós temos um projeto na área da formação e com uma orientação muito clara. A formação para o emprego tem que ser para as vagas de empregos que existem e aquelas que vão estar se abrindo. Então, por exemplo, nós vamos lançar daqui a pouco formação específica para a área de energia renovável, especialmente nas áreas do estado do Ceará, que já tem investimento na área de energia renovável. Nós estamos continuando a fazer formação para as pessoas que estão buscando emprego no comércio, no serviço, na indústria e também formação para as pessoas que querem colocar seu pequeno negócio. Nós estamos, nesse momento, negociando também um projeto com o Sebrae para favorecer a capacitação das pessoas saberem fazer seu plano de negócio, desenvolver as técnicas de produção. Então, nós temos duas linhas muito claras: formação de trabalho e de emprego para as pessoas que vão procurar o emprego e formação para as pessoas que querem colocar seu pequeno negócio. Silenciosa, perigosa e sem cura, a hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, tem matado mais brasileiros hoje do que há uma década. Em 10 anos, quase 300 mil pessoas perderam a vida para a doença que tem tratamento. Gente, vamos se cuidar. Sobre os cuidados e como evitar, eu converso com o cardiologista Ulisses Cabral. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Doutor, falando aí nesses números, né, alarmantes, preocupantes, de algo que a gente pode evitar, né? Pode se cuidar um pouquinho antes disso acontecer, né? Como é que a gente pode evitar que a gente tenha essa pressão alta e hipertensão? Bom, a hipertensão, como você já começou comentando, é uma doença extremamente prevalente, né? Hoje a gente tem dados que aproximadamente 1/3 da população brasileira tem o quadro de hipertensão arterial. Essencialmente é uma doença de origem genética, né? A gente tem um componente forte dessa mas alguns fatores de risco podem estar associados à dificuldade no controle da pressão arterial. Então é importante também fazer o tratamento apropriado. E nesse caso desse tratamento, o senhor falou que tem uma predisposição, né? Os nossos pais, avós, enfim, tem que ter obrigatoriamente isso deve acontecer para a pessoa ter esse quadro de hipertensão, ou o dia a dia, ou os maus hábitos alimentares, de vida, enfim, isso também ocasiona.
Bom, você pode ter uma predisposição para desenvolver hipertensão arterial, mas algumas medidas podem evitar o seu aparecimento mais precoce e também ajudar no controle. Então, por exemplo, uma dieta equilibrada, com baixo teor de sódio, o controle do peso, a prática de atividade física, evitar o tabagismo, evitar a bebida alcoólica, são medidas que ajudam no controle da pressão arterial e ajudam também que essa pressão não aumente de forma precoce, assim como a gente tem visto em indivíduos mais jovens, por exemplo. No nosso organismo, como é que se funciona, né? Como é que acontece essa hipertensão? De que forma ela é danosa para o nosso corpo todo? Existem alguns mecanismos relacionados à questão renal, à questão dos vasos sanguíneos e à própria questão cardíaca que estão envolvidos na gênese da hipertensão arterial. Então, os medicamentos basicamente vão atuar nesses mecanismos para trazer o controle da pressão arterial. Aí, juntamente com isso, a gente tem as medidas que a gente chama de não farmacológicas, que é exatamente a mudança de estilo de vida, o controle do peso, a dieta adequada e a prática de atividade física, por exemplo. Existem muitos mitos, né, e crenças, as pessoas utilizam muito a questão de, toma água, sei lá, de berinjela, né, come alguma coisa relacionada a um alimento X que possa ajudar. Do que de fato é mito e o que realmente é comprovado cientificamente que isso pode ajudar? De fato, existem muitos mitos, né? Não existe chá milagroso para controle de pressão arterial. O que de fato a gente sabe, o que é comprovado por estudo científico, é que uma dieta com baixo teor de sódio, ou seja, de sal, ela ajuda no controle da pressão arterial. Evitar o consumo de bebida alcoólica, evitar o tabagismo, prática de atividade física regular são algumas das coisas que ajudam no controle da pressão arterial. É o que a gente tem de mais evidência, fora, claro, a questão da medicação também. E nesse caso, para quando é diagnosticado, né? Assim, a pessoa que está sentindo algum sintoma relacionado a isso, quando é que precisa ir, a partir de que idade e quais são esses sintomas? Bom, uma avaliação geral, a gente recomenda ali por volta de 35 a 40 anos para a população geral, né? Principalmente se você já tem histórico de hipertensão na família, porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, se não houver uma medida, um acompanhamento, muitas vezes você desenvolve o quadro de hipertensão e não vai saber que está efetivamente hipertenso. Então, essa avaliação a gente recomenda o mais precoce possível. Se já existe algum outro fator de risco, por exemplo, diabetes, obesidade, a gente recomenda que essa avaliação seja mais precoce ainda, né? A gente tem visto, por exemplo, adolescentes obesos que já têm quadro de hipertensão arterial. Pode dar tontura, dor de cabeça? Quais são os sintomas assim que são clássicos, que a pessoa sentiu assim, olha, preciso ir no cardiologista fazer os exames? Pois é, em geral, a hipertensão ela é assintomática, não tem assim um sintoma muito típico, exceto quando os níveis estão muito elevados, e aí você pode ter uma dor de cabeça, um mal-estar, uma sensação de dor na nuca, mas isso não é a regra. A regra é a pessoa muitas vezes estar com a pressão elevada e só saber realmente quando faz a medição. E aí, nesse caso, é sempre cuidar, né, doutor? As mulheres, elas são mais suscetíveis a isso? Ou são os homens? Como é que está essa relação? Na verdade, a questão do sexo-gênero não influencia tanto nessa questão. O que mais influencia, muitas vezes, é a idade e os hábitos de vida, né? Indivíduos mais sedentários, obesos, com a dieta mais irregular, eles estão mais propensos a desenvolver essa hipertensão de forma mais precoce. E aí, no caso, para as pessoas da terceira idade, o controle se dá pela medicação, no caso
deve ser investigado, acompanhado? A partir do momento que a pessoa é diagnosticada, esse check-up é feito a cada 6 meses, 1 ano? Como é que é feito esse acompanhamento? Bom, aí essa reavaliação vai depender da primeira avaliação médica. Por exemplo, se a pessoa já tiver com um quadro de hipertensão mais descompensado, eu vou precisar vê-la de forma mais breve, mais precoce. Mas se está um quadro estável, controlado bem com medicação, aí a reavaliação muitas vezes vai de 6 meses a 1 ano mesmo. Certo. E aí, nesse caso, a gente falando dos hábitos alimentares, né, doutor, é tão importante a gente passar esse exemplo aos nossos filhos também, né, de alimentação saudável, de exercício. A gente, às vezes, quer para os nossos filhos e acaba não fazendo, né, diz assim, tem que comer verdura, tem que comer legume, né, o prato tem que ser colorido, mas quando a gente vai olhar para o nosso, não tem tanta cor assim, né? Você está me ouvindo? Isso, a gente tem que ser o exemplo para os nossos filhos, né? E fazer práticas de vida saudáveis, como atividade física, alimentação adequada. E também as escolas são importantes nesse contexto, né? As escolas, elas têm um papel importante na formação das crianças e adolescentes nessas rotinas de hábitos saudáveis. E a gente também dá esse exemplo, né? Faz exercício também. Junta a família toda, né? Vai caminhar, vai dar uma volta pela praça, respirar o ar puro, tirar o telefone celular de lado, né? Deixa isso para lá e vai curtir o final de semana, o feriado, né? É muito bom a gente ter isso, utilizar a saúde de forma plena, né? Fazer com que seja um hábito. É hábito, né, doutor? Tudo que a gente consegue botar para o nosso dia a dia acaba lá mais na frente, né, o nosso organismo agradecendo, né? Com certeza. Hábitos saudáveis são sempre bem-vindos e se a gente envolve a família, a gente ajuda bastante na prevenção da doença cardiovascular. E com relação ao estado do Ceará, falando agora aqui no estado, tem uma incidência alta? O senhor tem identificado isso? Tem alguma diferenciação com relação ao Brasil como um todo ou segue realmente o mesmo parâmetro, digamos assim? Bom, segue o mesmo parâmetro da população brasileira, lembrando que existe uma diferença em relação ao perfil socioeconômico, né? Muitas vezes indivíduos de classes sociais mais baixas eles estão mais expostos, especialmente por não ter acesso, muitas vezes, a um tratamento adequado, a uma alimentação mais adequada e também um maior índice de obesidade nessas pessoas. Então, acaba a diferença sendo mais pelo perfil socioeconômico. O não tratamento da hipertensão, né, da pressão alta, pode ocasionar, a gente sabe que até a morte, mas enfim, AVC também pode ser ocasionado pela pressão alta? Isso pode acontecer? Pode sim. As principais complicações da hipertensão é a doença renal, né? O indivíduo, por exemplo, pode chegar a um quadro de precisar fazer diálise. A insuficiência cardíaca, né, que é o conhecido como coração crescido, e também as doenças mais agudas, como o AVC, é o derrame cerebral, e o infarto do miocárdio. Tá joia, então, doutor. Pois muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço e deixar uma mensagem para a população de se cuidar, de fazer a visita ao médico, seguir as orientações, e especialmente o tratamento indicado o antihipertensivo, porque o abandono da medicação, ele cursa com muitas complicações também. Tá joia, pois muito obrigada mais uma vez, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E em 2023, a cidade de Fortaleza teve a maior arrecadação dos direitos autorais de execução pública de música do estado cearense, com a participação de 68% do total do valor arrecadado. A arrecadação do estado do Ceará no ano passado foi de mais de 20 milhões de reais em direitos autorais e sobre as ações do Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição, o ECAD, eu conversei com Isabel Amorim, que é superintendente do órgão. Obrigada, Isabel, pela sua presença. Obrigado eu por nos receber e por ter interesse no trabalho que nós fazemos. Isabel, falando do ECAD, né? A gente ouve muito falar do ECAD, mas na prática, no nosso dia a dia, como é que ele se mostra atuante, não só aqui no estado do Ceará, como eu falei, da arrecadação, mas em todos os estados brasileiros? Bom, o ECAD é uma instituição privada sem fins lucrativos, que foi formado há 47 anos por titulares. Nós chamamos de titulares porque são compositores, músicos acompanhantes, produtores fonográficos e intérpretes. Lá atrás, antes do ECAD, esses músicos, quando tinham que fazer a cobrança dos seus direitos, porque o direito autoral é um direito privado, né? Eles iam separadamente seja em cada bar, em cada rádio, enfim. Então você imagina como era complicado isso. Depois formaram associações. Em um dado momento no Brasil, você tinha 10, 11 associações diferentes. Então, isso era realmente complexo. E por um desejo, na época, há 47 anos atrás, eles se uniram e decidiram, bom, vamos criar uma única empresa que possa arrecadar, identificar e distribuir o direito autoral. Então, eu acho sempre muito importante dizer algumas coisas. Primeiro que o ECAD é privado, é uma instituição privada, que não tem ajuda de governo, de nenhuma verba governamental, pública, estadual ou municipal, e que do valor que é arrecadado, o ECAD e as associações ficam com 15% para poder atuar. Então, hoje em dia, nosso objetivo maior é trabalhar conscientizando o público em geral. O que é esse direito, por que ele é devido e como ele é distribuído. Eu sempre acho muito importante você saber que o valor que é arrecadado, seja num bar, num restaurante, num hotel, numa rádio, ele não é do ECAD, ele é do titular, do dono daquela música. E aí, no caso, aqui no estado do Ceará, né, nesses dados que a gente falou logo no começo, como é que tem sido o trabalho do ECAD nesse sentido também? O trabalho, ele é muito forte em conscientização. No mundo ideal, qualquer empresário que abrisse um bar, um restaurante, uma casa de show, ele automaticamente deveria procurar o ECAD e dizer, olha, estou aqui abrindo isso, uso música, como funciona? Mas na vida real não é bem assim. Então nós temos uma equipe, temos uma gerência local, temos um escritório aqui em Fortaleza e temos a equipe que visita o estado todo, as cidades. Então o que para nós é muito importante que seja conhecido o que é esse direito, como ele é devido e por que ele é devido. Então, por exemplo, em festas públicas, né? Também, às vezes fica uma dúvida, mas se é uma festa sem fins lucrativos, é devido ou não? Sim, é devido. E muitas vezes o que eu acho mais importante é que as pessoas saibam que o compositor nem sempre é o intérprete. E na maioria das vezes não é. Então, muitas vezes, até um empresário que trabalha com música pensa, mas eu já paguei o cachê. O cachê não tem nada a ver com o direito autoral do compositor, né? Você pode ter sim algumas vezes que o intérprete e o compositor são a mesma pessoa, mas na maioria não, né? Então você tem nomes importantíssimos da música que são nomes que a população no geral não conhece, né? Porque eles são os compositores que são a base de todo aquele evento musical que está acontecendo. Então, é um trabalho realmente, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria de conscientização da importância deste direito. Isabel, porque a gente pensa muito assim, né? A música que a gente está escutando, acredita que seja de domínio público, né? Porque uma vez você está ouvindo na rádio, você está ouvindo em casa, você vai na plataforma de streaming, enfim, você gravou, né? E tem esse entendimento, né, comum de que é uma coisa, não tem problema. Tem, né? Alguém criou, parou, pensou, né? Teve estudo, enfim, né? Tem muito além do que apenas não tem problema. Muito, muito.
E eu acho que a grande dificuldade é que a música é intangível, né? Diferente de uma obra de arte ou de um artesanato que o Estado tem coisas maravilhosas, que é tangível, né? Você pega uma peça e leva para sua casa. A música é intangível, então talvez você tenha essa percepção de que não tem problema. Mas a verdade é que o direito de um criador, ele cria uma música, grava essa música, essa obra passa a ser um fonograma gravado, e ele é de propriedade dessa pessoa, desse grupo de pessoas, até 70 anos depois da sua morte. Então ele passa a ser de domínio público 70 anos depois. Mas você tem grandes nomes da música do próprio Estado que já faleceram, mas a família vive desse direito, né? E é justo e é devido, porque esse foi o trabalho do pai ou da mãe deles, né? Do mesmo jeito que um construtor deixa como herança os seus imóveis, um criador deixa como herança a sua obra, né? E aí, nesse sentido, além desse trabalho que vocês estão realizando, né? É bom conversar com vocês aqui em Fortaleza, porque a gente tem mais proximidade com relação até ao entendimento, né? Do trabalho que vocês realizam, do quão importante é, né? De se valorizar quem produz. E a gente vê também muito essa questão hoje em dia das redes sociais, da utilização de plataformas. Às vezes você vai fazer um vídeo numa plataforma tal, né? E aí usa uma música, poxa, mas eu estava usando, não posso mais, né? E tem esse entendimento, às vezes, como é que é esse controle nas plataformas? Esse controle não é feito por nós, é feito pelas plataformas, né? E realmente cabe às plataformas entender como a música está sendo utilizada e se essa utilização é correta ou precisa ter um direito a ser pago para a utilização. Então, eu acho que novamente é isso, né? O intangível, mas aquilo é de alguém. Então, se você vai usar, o pagamento é devido, né? É um ativo e um bem de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. É o bom senso, né? O entendimento de que alguém suou, né? Para trabalhar, para trazer essa obra tão boa. É tão bom você ouvir a música, né? Ele conforta, ele ajuda. Né, de um momento, mas alguém fez, é o trabalho de alguém isso, né? E você sabe que, em especial no estado, aqui, onde o turismo é tão forte, né, é muito importante também que o turismo consiga entender a importância da música para o seu negócio, né, a importância da música para a cultura do nosso país e o quanto a música traz de receita e de movimento para o turismo, né? Durante muitos anos a gente via um pouco um embate do turismo com a cultura, um pouco uma questão, mas é devido ou não, preciso mesmo pagar esse direito ou não. E a gente vem trabalhando muito, muito próximo de toda a indústria do turismo para que eles entendam o quanto a música traz de movimento para o turismo, no estado, na cidade e no país mesmo, né? Todas as festas, o quanto o Brasil movimenta no Réveillon, nas festas de São João, no Carnaval, e isso tudo é a música que faz essa roda toda girar, né? Então a gente ainda tem às vezes algumas dificuldades no entendimento do porquê esse direito é devido e porquê ele deve ser pago, mas eu acho que o turismo não pode esquecer o quanto a música é importante para o Brasil, né? Não só para a cultura, mas para a economia também. Até porque a gente, quando recebe turista aqui, né, na nossa cidade, e a gente está sempre de braços abertos, sempre o turista chega, onde é que tem um show, né? Eu quero ir para um forró, eu quero ir para um barzinho que tem uma música, porque você vai no barzinho, tem que ter né, assim... E quem é que está, né, te fornecendo, né, toda essa vivência? Porque turismo é vivência, lógico, né? E faz parte disso. E a gente ainda tem um problema, não só no estado, no país todo, mas no estado é um problema para nós importante, que é a inadimplência. Então, é uma pena, é algo que nos deixa até bastante triste e a gente tem que atuar, lógico. Então, o ECAD tem todo um processo para combater a inadimplência, que ele começa com, a gente tem uma equipe de cobrança e depois atuamos com negativação e, enfim, e depois ajuizamento, infelizmente. Mas é necessário, até para que as pessoas entendam que esse direito
tem que ser pago e é devido, né? Então, o que a gente espera é que nos próximos anos essa inadimplência diminui, para que os 20 milhões passe a ser 30 e para que os compositores possam receber mais pelo trabalho que eles fazem, né? Isso para nós é muito importante. E foi realizada aqui em Fortaleza uma cirurgia fetal para a correção de mielomeningocele. A mãe e o bebê recuperam-se bem na cirurgia e seguirão monitorados até o nascimento da criança. E para explicar mais sobre esse procedimento, eu conversei com o neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá. Obrigada pela sua presença. Olá, Elaine, prazer estar aqui conversando mais uma vez com vocês. Você que é uma grande parceira na divulgação dos assuntos do sistema nervoso da criança. E é realmente uma alegria poder praticar aqui na nossa cidade essa cirurgia que realmente foi uma grande mudança no tratamento da mielomeningocele, que é talvez a mais frequente malformação das crianças. Doutor, eu falei agora há pouco sobre essa discussão que está acontecendo no Senado, né, de se colocar essa cirurgia no SUS, e a gente tem essa grata surpresa, essa grata novidade, que é justamente a cirurgia já ser feita aqui em questão de hospital, não é público, né, não é pelo SUS ainda, né, mas já é uma realidade, né? Conta pra gente um pouco como é que é esse procedimento. Para contextualizar no tempo que a gente tem, basta dizer que a mielomeningocele é uma malformação a mais frequente do sistema nervoso das crianças e que durante milênios ela foi tratada sempre da mesma maneira, tentando fazer um fechamento após o nascimento, com graves consequências como a hidrocefalia, a paralisia dos membros inferiores, a falta de controle da bexiga. E aí, a partir desse século, começou-se a tentar um tratamento intraútero, um tratamento pré-natal que já corrigisse o problema antes do nascimento e viesse a amenizar todas essas consequências. E para a gente ter uma ideia de como em Fortaleza esse avanço chegou rápido, o artigo científico que demonstrou a eficácia do tratamento é de 2011 e o nosso primeiro caso aqui em Fortaleza foi 2019. Quanto aos resultados, a gente vê uma evolução totalmente diferente do que era antes. Muito menos casos de hidrocefalia, crianças com maior probabilidade de terem uma boa movimentação dos membros inferiores, isso faz toda a diferença para as crianças e para as famílias. E quanto ao acesso, em termos de rede de saúde, de público, de privado, nós fizemos até agora, a pandemia atrapalhou um pouco esse número, mas nós fizemos até agora 35 casos, contando com o da semana passada. E aproximadamente 75% desses casos foram pelo SUS, lá na maternidade escola Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará. Inclusive o primeiro deles foi lá. Só que esses casos do SUS têm sido feitos por uma iniciativa, por um mérito do próprio hospital. Nós precisaríamos ter mais incentivo governamental para levar adiante esse projeto e dar mais acesso ainda às famílias que dele precisam pelo Sistema Único de Saúde. Pois é, doutor, e aí falando sobre essa mielomeningocele, né? Existe a mulher, no caso, assim que ela decide engravidar, ela pode ter alguns cuidados pré-gestação? Existe algum cuidado relacionado a isso para evitar que aconteça? Essa pergunta é absolutamente fundamental porque ela é prática, né? Então, qual é o ideal em termos de prevenção da mielomeningocele e de outras malformações do tubo neural? É que quando um casal decide engravidar, primeiro toma-se o ácido fólico, faz-se uma consulta com o ginecologista obstetra para preparação da gestação, solicitação de exames, e já se começa a reposição do ácido fólico. E isso por, no mínimo, um mês antes da suspensão do método anticoncepcional utilizado pelo casal. Ou seja, antes do início das tentativas da gravidez. Isso reduz bastante o risco de o feto e de o bebê terem a mielomeningocele. Obviamente que o risco nunca vai chegar a zero,
mas reduz bastante. Então, a conscientização da nossa população para que sigam esses passos e, por outro lado, que o sistema de saúde seja capaz de prover esse cuidado, isso é muito importante para que a gente reduza as incidências. A gente vê aí, estou lhe perguntando de uma forma muito leiga mesmo, que a gente vê, por exemplo, em alimentos com ácido fólico. Isso já ajuda em alguma forma ou não? Realmente tem que ter esse acompanhamento? Ajuda muito. Na verdade, Elaine, na hora que você me diz que pergunta de uma forma leiga, esse é o objetivo. A gente, do nosso lado de cá, da ciência médica, a gente tem a missão de fazer a divulgação científica de modo que as pessoas entendam. A gente tem que sair aqui do nosso encastelamento dentro do nosso jargão, e cada profissão tem o seu linguajar, tem o seu jargão, com certeza a de jornalista também. Então a gente tem a obrigação de fazer essa divulgação e eu só posso agradecer o espaço e as suas perguntas. Mas o ácido fólico que vem nas farinhas, ele ajuda sim. E tem sido uma luta para manter isso na legislação. E no ano passado nós conseguimos, os neurocirurgiões pediátricos de todo o mundo, capitaneados por um colega da Colômbia, o Kemel Gottman, e outro da Costa Rica, o Adrian Cáceres, fazer com que a Organização Mundial de Saúde, lá na sua sede em Genebra, lançasse uma resolução para que no mundo todo seja obrigado que as farinhas tenham o enriquecimento com ácido fólico. Isso sim provoca já uma redução nos índices de mielomeningocele. Porém, se a gente faz a suplementação pré-natal da forma como eu já descrevi, esse risco é mais reduzido ainda. Então, uma importância maior da sua pergunta, que as famílias não se confiem na suplementação que vem nos alimentos, embora ela seja muito importante do ponto de vista epidemiológico. Importante você ter a suplementação nas farinhas, sim, mas é importante no pré-natal também fazer a suplementação adicional. A gente sabe que tudo é equilíbrio, né, doutor? A gente não pode nem tão pouco, nem tão muito, né? E aí também, quem está assistindo, que sabe, pronto, agora eu vou comer tudo que tiver ácido fólico, vou tomar ácido fólico, o exagero também é prejudicial, né? Sem dúvida, e é aí que entra a orientação profissional. Porque o ácido fólico das farinhas, ok, ele já vem nos alimentos, e a suplementação tem que ser numa dose adequada. E essa dose varia um pouco se não há nenhum fator de risco para a mielomeningocele ou se já há algum fator de risco. Por exemplo, se já há na família alguma criança com mielomeningocele, a dose é maior. Então, essa dose vai ser prescrita pelo ginecologista obstetra que vai fazer o pré-natal e é fundamental esse acompanhamento para o bem do bebê e para o bem da família. O senhor falou aí se já tiver a família com alguém nessa condição, né? No que já tiver Sim. apresentado. E aí é genético? Isso pode passar de mãe para filha, de filho, enfim. É uma questão da mulher, é uma questão do homem? Como é que se mostra isso? Elaine, olha que pergunta também fundamental para ajudar a gente a esclarecer algo muito prático dos consultórios. A causa é genética, ou seja, uma alteração gênica no processo embriológico de formação do embrião? Sim, mas a gente precisa fazer uma diferenciação entre os termos genético e hereditário. Nem tudo que é genético é obrigatoriamente hereditário e veio da mãe. Vou citar uma outra doença que não tem nada a ver, mas só por motivos didáticos. O câncer de pele. O sol vem na minha pele, altera um gene e está aqui uma doença genética. O que meu pai e minha mãe têm a ver com isso? Nada. Então, existe uma associação de muitas doenças genéticas serem de transmissão familiar, ok? Eu posso ter na mielomeningocele alguns casos que tem essa transmissão com várias pessoas na família, porém não é algo obrigatório. E por que eu faço questão de reforçar essa explicação? Porque é muito frequente haver por parte das mães, que são as minhas maiores parceiras na nossa luta pelo sistema nervoso das crianças, junto com os pediatras,
existe uma tendência a sentir e a procurar culpa, não é? O que foi que eu fiz de diferente, onde eu deveria ter agido de outra maneira, por que que aconteceu um caso de mielomeningocele na minha casa. E esse é um dos primeiros passos da nossa missão, tirar essa culpa porque ela não existe, não é? Então, são alterações gênicas ao acaso. É claro que eu tenho, sim, maneira de reduzir o risco fazendo a suplementação com ácido fólico, fazendo um pré-natal adequado, mas a mãe, ela é, sim, o maior ente protetor da criança. Não tem que ter culpa envolvida, não. E isso também faz parte da nossa missão, deixar isso muito claro e fazer uma aliança entre pediatras, neurocirurgiões pediátricos, neuropediatras, pessoal da reabilitação, as famílias, tudo em torno da criança. Doutor, uma vez identificado para fazer a cirurgia, né, já foi realizada, inclusive, a mamãe e o bebê passam bem, né? Que bom. E aí, nesse caso, depois da cirurgia feita, existe e também durante, né, a gestação. Em que momento da gestação é feita essa cirurgia, né? E como é que é feito esse acompanhamento pós-cirúrgico? A gente fica curioso de saber, né? Como é que é feito e o neném ainda continua lá e está tudo certo. Mas é mais ou menos isso mesmo que você falou, e é isso que a gente quer que aconteça sempre. Essa última gestante que a gente operou está com 7, 10 dias, ela já está em casa, não é? Já foram feitos exames no bebê, já dá para ver antes e depois da cirurgia, já dá para ver já várias diferenças, né, no bom sentido. E o que a gente quer é que continue a gestação agora o máximo possível. E que, quando acontecer o nascimento, o bebê já venha com o seu problema de mielomeningocele resolvido. É assim que continua. Claro que há uma permanência no hospital durante a cirurgia e nos dias seguintes. No primeiro, talvez até no segundo dia, a gestante fica na UTI, no pós-operatório, que é para ficar com todos os cuidados bem monitorada, mas depois ela vai para casa, fica com acompanhamento com os obstetras, sem dúvida, e depois, na época adequada, vai acontecer o nascimento. Depois que o bebê nascer, a gente vai acompanhar do mesmo jeito que a gente sempre acompanhou os bebês operados depois de nascerem, a gente vai acompanhar também os bebês operados com cirurgia fetal. É um acompanhamento para a vida toda. Ah, então fica, assim que nasceu, esse acompanhamento, esse bebê, essa criança, essa pessoa, continua com os acompanhamentos, né, de rotina. Exatamente, continua com os acompanhamentos, com as reavaliações no consultório, acompanhando o desenvolvimento neurológico, fazendo o que ela precisa fazer. É uma coisa já bem fora de moda, viu, Elaine? Um médico ou uma médica que chega e diz, olha, o seu filho não será capaz de fazer tal coisa, não será capaz de fazer outra coisa. A gente sabe, isso é fora de moda, a gente sabe que o cérebro da criança é a matéria mais nobre do universo. Ela pode se adaptar, se converter no que ela quiser, por causa da neuroplasticidade. Então, a gente nunca sabe qual é o fim da história. O que a gente sabe é que a gente deve sempre incluir, integrar e trabalhar ao máximo para que a criança desenvolva as suas potencialidades e formar uma rede de apoio em que nós, da parte médica, somos sim parte, né, dessa rede de apoio. Então, é importante esse acompanhamento por causa disso. Tá, joia, doutor, muito obrigada mais uma vez pela conversa, sempre muito bom esse bate-papo, esclarecer, é bom mesmo a gente informar a população cada vez mais. Muito obrigada. A gente que agradece pelo espaço, pela chance aí de orientar a nossa população. Muito obrigado. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E segue até junho a Feira Literária de Aracati, Sobral e Icó. Cada edição conta com a realização de diversas atividades, como produções artísticas e culturais da região. Sobre a programação, eu converso com Maura Isitório, orientadora da Célula do Livro, Leitura e Literatura da Secult. Obrigada pela sua presença.
Bom dia. Bom dia para você Estamos também. aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você também. É sempre bom conversar com você. Deixa eu te perguntar uma coisa, Maura. Como é que está sendo esse encontro, né? Já iniciou, né? Isso e vai até junho, é isso? Isso, nós estamos iniciando esse projeto das feiras literárias no Ceará, que iniciou ontem aqui em Sobral, né? Que são os dias 2, 3 e 4 de maio, que aconteceu, melhor, que está acontecendo. Também acontecerá, a próxima será em Icó, e depois, em junho, teremos a terceira em Aracati. E aí, como é que foi pensada essa programação dessas que já aconteceram e agora para essa de Aracati, que é em junho, né? Isso. A de Icó também ainda acontecerá. Será nos dias 16, 17 e 18 de junho. As programações, elas são pensadas de uma forma muito orgânicas relativo ao campo do livro. Então, a gente tem um curador, que é o Thales, e sempre a gente busca um curador das cidades da macro-região onde acontecem essas feiras. Nisso, a gente tem uma visão muito territorial, né, das potencialidades da área do livro, leitura e literatura dessas cidades e para compor essa programação. Então, é uma forma de trazer luz para essas pessoas do campo do livro que estão aí nos seus municípios, né, realizando a produção, seja ela tanto por meio da escrita, como por meio das mediações de leitura. Então, a programação deve ter esse olhar muito de potencializar esses municípios. Pois é, e aí pensando, como é que foi, acho que foi difícil para vocês compilarem, né, uma programação de uma cultura tão rica, tão vasta nessas localidades, né? Como é que vocês pensaram isso, colocaram isso nessas localidades? Poxa, assim, vamos fechar essa programação, mas é uma cultura tão rica, tão ampla, tão extensa, né? Deu certo fazer isso? Deu certo. Escolhemos essas 3 cidades para iniciar esse projeto, né, por uma questão mesmo histórica, cultural, né, a importância que tem essas cidades. São cidades que têm um patrimônio, né, histórico tombado e a gente precisa fortalecer nessas potencialidades. Então, é uma representação do que elas representam para a história do nosso estado. E aí a gente resolveu fazer essa seleção, né, inicialmente dessas 3 cidades, por todo esse contexto, né? Tudo que eles representam socialmente, culturalmente e histórico, né? E daí a gente pretende continuar, a gente não pretende parar nessas 3 cidades, né? Nem terão outras edições dessas feiras, porque, como eu disse inicialmente, a ideia é potencializar todo essa situação do campo do livro, né, das pessoas que escrevem, das pessoas que fazem mediação e das pessoas também que publicam esses livros, porque vale salientar que essa feira que tem um caráter festivo da área do livro, ela trabalha de uma forma muito orgânica. De que modo? Nós temos uma programação literária intensa e extensiva para todos os públicos, todas as idades, né? E totalmente gratuita. Também nós temos uma feira de livros, nós temos estandes onde a gente abre uma chamada para que as editoras, os autores e autoras independentes, livrarias independentes e também os coletivos literários possam expor suas produções, possam vender suas produções, as pessoas que têm livros lançados recentemente possam estar participando de um momento de apresentar suas obras, que a gente chama de momento de lançamento de livros, então de uma forma muito dinâmica, onde é realizado. Lembrando que a gente procura ter uma visão de diálogo com a cidade, com os livros, com a literatura, né? Então tem uma interação entre o público e esse evento. Aí a gente fica num espaço onde acontece a feira, porém, em outros espaços da cidade. Em Sobral, aconteceu em escolas, né? Além de ser na Praça São João, né? No contexto ali do todo o patrimônio histórico da cidade, porém em escolas, né? Em Beco do Cotovelo, em outros espaços. Isso também vai acontecer em Icó e Aracati, né?
Então, ter essa dinâmica de diálogo com os espaços e com as pessoas, né? A gente procura chegar até as escolas, e porque é importante essa formação de leitores, levar a literatura, levar as ações literárias para esses espaços, para que a gente possa ter o maior número de público que acesse nessas programações. Maura, em Icó, né, que é agora esse próximo encontro de vocês, quais são os espaços que vocês estão já delimitaram como onde serão os encontros, oficinas e tudo mais, a programação completa? A programação de Icó, nós estamos finalizando, né, os curadores, então, a curadora e um curador estão finalizando essa programação, mas a gente já tem a definição do espaço principal, né, onde vai acontecer a feira, que é ali na Praça da Matriz de Icó, e vários outros espaços, né? Bem como lá em Aracati vai ser no que a gente chama naquela rua principal, né? A rua onde acontece vários eventos em Aracati, e ao lado ali nós temos a Biblioteca Pública Municipal de Aracati, nós temos teatros, nós temos vários espaços onde também vai acontecer, além de escolas. Então, você vai percebendo que sempre tem um diálogo intenso, né, com as pessoas e com a cidade. É uma forma que a gente pensou de descentralizar as políticas de livre leitura, levar até os municípios, porque nós já vamos realizar a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, que acontece em Fortaleza, e as feiras é uma ideia de levar para os territórios, né, essas ações do livro leitura, para que possa cada vez mais adentrar cidades do nosso estado. Então, é uma ideia de interação e de integração com o público cearense. E aí, já pegando a deixa aí que você falou para a gente, quando é que vai ser a Bienal já? A Bienal a gente está em processo de construção, né? Em breve nós vamos noticiar, nós teremos novas notícias sobre a Bienal, e a gente está preparando uma festa grandiosa e muito bonita, como o povo cearense e também para além do Ceará merece, né? Porque a Bienal é, como eu falei inicialmente, né, é um Bienal internacional. Então, nós temos muitos públicos, né, com atenção ao nosso povo cearense. Joia, e aí é sempre bacana, né? A gente deixa essa porta escancarada para a cultura, porque a gente entende o quão isso ajuda a formação, né? O pertencimento, né? É tanta coisa, assim, nem como mensurar o que a cultura faz para nossas vidas, né? E quanto mais até o acesso à leitura, tão importante, né? A gente tem hoje em dia as redes sociais, o telefone competindo com o livro, né? Às vezes até ganhando, mas a gente é uma batalha dura, né? Para a gente fazer com que esse livro retome nas mãos dessas crianças, desses alunos, desses adultos, né? Que a gente volte. É muito bom, né? A gente ter esse acesso à literatura, dá asas para a gente, né? Sim, o Antônio Cândido ele já fazia a defesa, né, do direito à literatura, né, que é a nossa linguagem literária, né, a nossa linguagem artística do campo do livro. E sim, a gente reconhece, né, a luta, exatamente porque a gente sabe da importância do livro de leitura, do processo de formação de leitores, que as pessoas possam ter acesso, que possam ter uma continuidade, né, de formação de leitores. Isso porque a gente sabe dessa importância das possibilidades que o livro representa, né? Então, como eu falei inicialmente, desse processo orgânico da vida do livro, né? Desde quem cria, né? De quem produz o conteúdo, que são os nossos escritores e escritoras, a quem projeta esse livro impresso, né? E proporciona esse livro impresso, que são as nossas editoras, quem vende, que também tem a outra possibilidade, são as livrarias, e as novas modalidades de venda, e aí os nossos mediadores, né, onde entram os nossos contadores, as pessoas que fazem mediação de leitura, e aí você falou das novas possibilidades, né, que entram os novos profissionais que usam as novas tecnologias, mas a tecnologia mestre para tudo isso, né, que é a arte da palavra, a arte do diálogo. As nossas bibliotecas também são extremamente necessárias, mas as novas tecnologias, a gente chama de novo, né, porque o que há mesmo são sempre novas inserções, possibilidades
de uso do livro, de uso desses recursos, eles também ajudam, né? Então, as pessoas vão tendo acessos diferentes para encontrar o livro, né? Então, você falou muito bem sobre todas essas possibilidades, né? As possibilidades de criatividade, de pensar, porque a literatura, ela fala sobre a vida, ela trata sobre a vida. Então, é isso. São potencializar, né? Dar possibilidades para as pessoas, por meio da literatura. É isso. E para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu queria que você deixasse o convite para quem está assistindo, acompanhando essa nossa conversa aqui, se programar. Ainda dá tempo de participar, né? Sim, sim. Lembrando, reforçando o convite para as feiras, e aí lembrando as datas, né? Em Icó, de 17 a 19 de maio, e Aracati em junho, né? 20, 21 e 22 de junho, lá em Aracati. Eu deixo o convite e já a atenção, né? Para quando a gente fizer as próximas feiras, que as pessoas possam estar cada vez mais integradas. E eu reforço um lembrete necessário, que a gente realiza nessas cidades, mas ele tem um olhar, como eu disse inicialmente, territorial. O que isso quer dizer? Que a gente convida também as cidades desses territórios a vivenciarem essa festa conosco, né? A gente faz pensando nas pessoas, para as pessoas e com as pessoas. E aí é muito importante a presença, né? Dos alunos, das alunas, né? Das pessoas vivenciarem tudo isso conosco, para que a gente possa se fortalecer por meio da palavra, por meio do livro, por meio da literatura, por meio dessas vivências, né? Como você falou inicialmente, a cultura proporciona um viver mais saudável, mais harmônico, e é uma contribuição para uma sociedade mais saudável. Tá, joia, é isso mesmo. Recado dado. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, e a todos que nos assistem, que possam estar conosco nessas feiras, nessas festas literárias. É isso, convite dado. Muito obrigada mais uma vez. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Não vai perder não, tá bom? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.